Bom dia. Seguindo com o quadro Se Eu Fosse o Autor, hoje nós vamos fazer o arco. São dois arcos pequenos de Kingdom focados no Sei. Um dos arcos começa quando o Sei se envolve com uma serva do palácio. Essa serva ouve a respeito de uma mulher com a qual o Sei teria se envolvido. A partir daí, o Sei nos conta a respeito da tal mulher, que era uma contrabandista de Zal. Conforme o Sei ainda nos conta, o, ele foi, ele ficou como refém em Zal e essa contrabandista foi contratada para levá-lo de volta para Kim. Nessa parte da história eu não iria mexer, mas esse flashback também nos apresenta a mãe do Sei, que, embora mencionada, ela não aparece no ar, e aí eu mudaria. Não para explorar ela tão profundamente quanto ela será explorada em outro arco, mas o suficiente para que a gente pudesse entender melhor a relação dela com o pai do Sei, que, embora seja mencionado até no capítulo 878, que é o capítulo que foi lançado até a publicação desse vídeo, é, o, sabemos muito pouco a respeito do pai do Sei. Então eu usaria esse flashback para dar mais informações sobre o pai do Sei. Como ele era com o Sei, como ele era com a mulher dele, como ele acabou se envolvendo com o Ryofui, como ele foi usado pelo Ryofui e por aí vai. Voltando à contrabandista, ela consegue levar o Sei até perto da fronteira de Zhao e Qin, perto o suficiente para que o Shogun Kun e os soldados dele conseguissem resgatar o Sei. Aí o Sei volta para Qin e a partir daí segue a história. O segundo arco é um arco em que há uma tentativa de assassinato do Sei. Entre os assassinos contratados está um grupo de assassinos ah, que cujo um membro já nos foi apresentado no primeiro arco de Kingdom. Um assassino desse grupo foi o responsável pela morte do Ryo, e o Shin matou esse assassino. Esse grupo de assassinos parece ter uma espécie de rixa com o, o clã da Kyokai, com o grupo ao qual a Kyokai pertence. E nós sabemos disso porque a Kyokai também foi contratada para matar o Sei, e enquanto ela estava agindo, houve uma interação entre ela e esse outro grupo de assassinos. Porém, a Kyokai não matou o Sei porque o Shogun Kun já desconfiava de que haveria uma tentativa de assassinato contra o Sei. Então, o Shogun Kun enviou um homem chamado En para servir de elo de ligação entre o Palácio Real e o Shin. E esse, assim, o Shin foi avisado e foi até o Palácio Real. Na nossa história, o Shin teria ido até o Palácio Real não por causa do aviso do En, mas porque o Shin teria sido abordado pela Kyokai, como aliás acontece na história original, só que na história original
A Kyokai dá um aviso bem lacônico para o Shin, e na nossa versão da história, a Kyokai daria um aviso mais direto para o Shin não ir ao palácio. Contudo, o Shin vai até o palácio por causa da Kyokai. E, como na história original, os dois têm uma breve luta. O Shin consegue impedir que a Kyokai mate o Sei, porque o Shin segura ela tempo o suficiente para que o Shobunkun e os soldados dele cheguem. E, na verdade, a Kyokai não estaria tão interessada assim em matar o Sei, porque, como nós sabemos, a Kyokai é muito forte, muito hábil. Ela, na minha opinião, ela conseguiria eliminar todos ali. Em todo caso, o Shobunkun queria executar a Kyokai pela tentativa de assassinato contra o Sei. Entretanto, o Shin intervém e diz que a Kyokai é uma das companheiras dele, e no fim das contas eles desistem de executar a Kyokai. Depois do fracasso da tentativa de assassinato, o Shin voltaria para a sua cabana, mas ele voltaria pensando no sufoco que ele passou durante a campanha com o Duke Hyo, que foi o arco anterior, e no sufoco que ele passou para segurar a Kyokai. E assim terminaria o arco. Se você ficou até aqui, eu agradeço. Nos vemos no próximo vídeo.